E aí pessoal, tudo certo? Sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, pessoal, quero falar sobre um assunto que nós ali que estamos em canteiros de obra e a gente escuta muito no nosso meio e até de pessoas mais experientes, também de pessoas leigas que não têm muito conhecimento técnico sobre esse tipo de assunto. O assunto que eu quero falar aqui hoje, pessoal, sobre sapatas. Então, muita gente, é comum as pessoas falarem, até no nosso meio mesmo, entre pedreiros, pessoas da construção civil, quanto que uma sapata resiste. Então, é um linguajar comum, né, em canteiros de obra, mas o que a gente tem que prestar atenção, pessoal? Se a gente for fazer essa interpretação ao pé da letra, a gente não tem que se preocupar quanto que uma sapata resiste. Por quê? Porque imaginem vocês, vamos basear aqui numa sapata quadrada. Então, se eu tenho lá uma sapata de 60 por 60 por 30 centímetros de altura ali, eu tenho uma sapata aí de 60 vezes 60, são 3.600 centímetros quadrados. Se eu colocar aí um concreto de 20 MPa, ou seja, um concreto que resiste aí a 200 quilos por cada centímetro quadrado, então você vê 3.600 vezes 200, 720 toneladas. Então, é muita carga, certo? Em uma sapata. Por quê? Porque ele tem muita área, né? Teoricamente, uma sapata de 60 por 60 é a menor sapata que a norma permite usar, mas ela tem muita área, tem 3.600. Imagina um pilar com 60 por 60. Quanto de carga que resiste esse pilar? Lógico, um pilar ele começa a ter altura, ele começa a perder resistência. Então, como a sapata ali ela tem uma baixa espessura, então resistiria uma carga muito grande. Então, daí a gente vai ver que tem uma controvérsia aí. Por quê? A gente vê casas aí, casas térreas, às vezes sobrados feitos em sapatas, e a preocupação é, será que vai aguentar? Então, o que a gente tem que saber, pessoal? O que tem que resistir não é tanto a sapata. Se vocês forem olhar obras que abaixam, obras que afundam, obras que têm um recalque, certo? Ou seja, aquele afundamento, 99% é o solo que recalcou, certo? Dificilmente você vai ver uma sapata dar problema. Então aí a gente já tira a conclusão que o principal fator que leva uma estrutura a romper é o solo, é com ele que a gente tem que se preocupar. Então as pessoas ficam se preocupando muito com sapata, com isso, com aquilo, e esquecem onde está assentando ali a sua fundação. Será que é um solo de alta resistência, de média resistência, de baixa resistência? Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Por quê, pessoal? O solo, o nosso solo em questão, ele não enxerga ali se o pilar tem 10, tem 15, tem 20, tem 30 toneladas. O solo ele enxerga pressão, aquela tensão, a pressão que está chegando sobre ele. Só que essa pressão, pessoal, ela é uma carga que está chegando, ou seja, uma força que está chegando sobre uma área. Então, essa força que está chegando no pilar, ela vai ser distribuída por uma área. E aí sim, o solo consegue enxergar quanto de pressão que está chegando ali. Então, é essa pressão que importa, que a gente fala que a tensão é admissível. Quantos quilogramas força o solo resiste por cada centímetro quadrado. Então, é com isso que a gente tem que se preocupar, certo? Porque a sapata em si, ela tem uma alta resistência. Se você moldar ali uma sapata com concreto de 20 MPa, ele tem uma alta resistência. Só que o nosso solo, ele é muito menos resistente do que uma sapata. Se você pegar aí um solo que resiste 2 kg por centímetro quadrado, uma sapata que resiste de 20 MPa, que resiste 200 kg por centímetro quadrado, é praticamente 100 vezes menos resistência. Então, a gente tem que preocupar com o solo. Então, imagine aqui, eu vou fazer um experimento prático para vocês verem. Imagine que essa folha de papel é o meu solo, e essa caneta é o meu pilar. Então, eu coloco pouca carga e você já vê que eu não estou nem fazendo muita força e você já vê que a folha, ela afunda. Uma porque ela não tem espessura e outra porque eu estou colocando aqui a ponta da minha caneta em uma área muito pequena. Então, qualquer carregamento menor que seja aqui nessa caneta, ela vai chegar
com um carregamento, uma pressão, né, muito alta aqui no solo, porque eu tenho uma pequena área de contato. Então, quando eu começo a aumentar a minha área de contato, não é que a carga vai sumir. A carga, se eu tenho carga de 10 toneladas, ela continua sendo 10 toneladas, mas a área que eu estou abrangindo essa carga, a área que eu estou distribuindo essa carga, faz com que chegue uma pressão menor no solo. É como você pegar um prego e enfiar na areia, você colocar uma pequena força, ela vai afundar. Então, se você começa a aumentar ali, aquela ponta, aquela região de contato, começa a aumentar, vai chegar uma hora que você tem que fazer muita força para poder deformar aquele solo. Por quê? Porque a carga, ela aumentou ou ela permaneceu a mesma, só que a região de contato é maior. Então, se a região de contato é maior, eu tenho uma pressão menor chegando no solo. E é isso que o solo enxerga. Ele enxerga pressão. Então, o que é pressão? Mas se você dividir, né, tensão é uma força dividido por uma área, certo? Então, se você pega uma tensão ali, uma carga de 10 toneladas e divide por uma área de 10 mil centímetros quadrados, então você tem 1 quilograma força a cada centímetro quadrado de área que está chegando ali de pressão. É isso que o solo entende. Então, ao invés de a gente preocupar, lógico, a gente tem que preocupar com a qualidade e execução das nossas sapatas, mas o mais importante, pessoal, é entender se aquele solo tem uma boa resistência. E como é que a gente sabe disso? Através de um laudo de sondagem. Ele é quem vai dizer qual a capacidade de carga do seu solo, qual é a melhor fundação, se eu tenho água, se eu não tenho água, aqui profundidade eu tenho água, aqui profundidade eu tenho um solo de boa resistência, qual é a fundação que eu vou usar, se é uma fundação rasa, se é uma fundação profunda, certo? Então tudo isso a gente sabe fazendo uma análise de solo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários e até uma próxima.